Seja bem-vindo ao VetCast 360. Esse é o podcast que te mostra que ser médico veterinário é mais do que uma profissão. Aqui você vai encontrar muito acolhimento, vamos falar muito sobre ética, profissionalismo, vamos te dar estratégias e esse é o lugar onde você pode crescer profissionalmente e também como pessoa. Aqui você não está sozinho. Eu sou Ticiana Pinto, sou gestora de hospitais e clínicas veterinárias, sou consultora em negócios, tenho 11 anos de experiência com gestão na medicina veterinária e vou trazer as minhas experiências e as experiências dos colegas de vocês para que possamos tirar todos muitos proveitos. Hoje eu estou aqui com as minhas parceiras de negócio, a doutora Luciana Pessoa, que é médica veterinária, ela vai já se apresentar para vocês. Estou aqui com a Melina, que é minha sócia também, e nós, especialista em gestão de pessoas, vai trazer muita novidade para vocês na forma de lidar com o tutor, de lidar com os empresários e vai também trazer muita experiência bacana do mercado vet. Hoje a gente vai falar um pouco como tudo isso começou. E aí, doutora Luciana, hoje eu vou pedir para você se apresentar. Tudo bom, Tícia? Tudo bom, Melina? Bom. Que prazer, né? Mais um sonho realizado, graças a Deus. E hoje a gente está aqui com o podcast 360 na pele do vet. Meu nome é Luciana Pessoa, sou médica veterinária, sou dermatologista de cães e gatos, né? Eu me formei em 2014 aqui, porque eu revalidei meu diploma aqui na FATENE, mas eu já tinha me formado na Bolívia, onde eu passei muitas histórias que depois eu vou contar para todos vocês, Tícia. Que bacana! E você, Melina Araújo? Tice, eu sou Melina Araújo, eu sou especialista em gestão de pessoas com 15 anos de experiência na área profissional, juntando recursos humanos, consultoria administrativa, gestão administrativa, né? E eu estou vindo aqui no podcast, aqui no VetCast, para ajudar os médicos veterinários a saberem lidar com as suas equipes, com a pressão do dia a dia daquelas equipes, daquelas pessoas, dos tutores, né? Saber lidar com tudo isso, com toda essa pressão do dia a dia. Que bacana. Então vamos ter muitas novidades por aqui. E hoje nós vamos contar um pouquinho para vocês como que começou esse projeto. Vamos abrir aqui vários spoilers do que é que vem aí pela frente, os bastidores da medicina veterinária e principalmente aquelas coisas que quase ninguém conta. Vamos desmistificar tudo que for tabu dentro da gestão veterinária. Vamos começar hoje contando como tudo isso surgiu. Aqui somos 3 cabeças pensantes, cada um com suas experiências, e nós conseguimos unir isso dentro de um objetivo final. Eu tenho uma missão hoje de ajudar os profissionais de medicina veterinária a se desenvolverem profissionalmente, a justamente ensinar a todos para que eles possam aprender o que a faculdade não ensina. Todo médico veterinário atende muito bem o animal, mas antes disso nós temos o tutor, o cuidador, o protetor. Tem o empresário que contrata para a clínica, para o hospital dele. Então, temos que saber tudo isso. E daí vem a minha missão, ensinar os profissionais a lidarem com tudo isso. E aí, conversando com a doutora Luciana, falando dessa minha missão, que eu não sou médica veterinária, nós vimos que nós tínhamos algo em comum. O que era, Luciana? Na verdade, Tice, você é coadjuvante em toda a história dos veterinários em Fortaleza, né? A gente se conheceu porque você estava procurando, se eu não me engano, na época, um plantonista e você me chamou. Era mesmo. E eu era, ai não, Tícia, eu não quero. E depois daí, a gente teve uma afinidade não pessoal, né? Não pessoalmente. E um dia eu cheguei e disse, Tícia, vamos fazer um podcast? Eu, na verdade, saiu assim, na hora. Eu... Como assim? Foi aí tu, assim, quase que do nada. Vamos fazer. E eu, olha, a mulher resolveu o que queria fazer mesmo. Aí a gente começou a organizar as ideias, e a Melina também, e ficou 3 cabeças aí pensantes e organizadas, né? Aonde afunilou tudo e chegamos aonde estamos agora, realizando esse sonho. E você, Mel?
Bom, ligando as nossas histórias, né? Ligando sua experiência com a experiência da doutora Luciana, com a minha em gestão de pessoas. Então, a gente consegue enxergar que os médicos veterinários hoje têm muito essa dificuldade, né? E esse é o nosso objetivo. Depois de todas as nossas conversas, nossas reuniões que nós tivemos, esse é o nosso objetivo de ajudar realmente o médico veterinário, né? Nessa questão do que não se aprende na faculdade, do que se aprende só no dia a dia, lidando com os tutores, lidando com a equipe, porque todo médico veterinário tem uma equipe por trás, né? E hoje em dia essa questão da liderança das equipes está muito, muito em ascensão, muito em alta, né? Isso mesmo. Nós estamos numa época que tem muita ansiedade, muita depressão, muito se fala em assédio moral, assédio sexual, e isso, muitas pessoas têm medo desses assuntos. Dando muito spoiler dos nossos assuntos aqui. Eu acho que as pessoas têm medo desses assuntos, então assim, como a gente não aprende realmente só na prática ali no dia a dia, então esse foi o nosso objetivo, né, e eu acho que vai vir muita coisa legal. Com certeza. E interessante que eu vou dividir essa com vocês. No dia que a doutora Luciana ligou, né, e ela disse, Tice, eu quero fazer um podcast, eu quero falar sobre a dermatologia, eu quero falar sobre as experiências de viver dentro da clínica. E aí a gente já tinha conversado, olha, mas tu tem que falar também sobre a tua experiência, vou dar spoiler também, da telemedicina, a tua experiência do acidente que tu ficou sem trabalhar, e eu já tenho uma ideia, eu já tinha uma ideia formada, inclusive com vários temas sobre dia a dia da medicina veterinária, sobre a realidade. E aí eu disse, vamos fazer uma reunião online sobre isso? E aí eu chamei a Melina, fizemos nós três, e incrível. Vocês vão até ver depois, eu posso mostrar o que eu gravei essa reunião, tá? No mesmo dia, a gente teve a ideia do nome, né? Inclusive, a ideia do VetCast, o nome VetCast 360. Como a doutora Luciana é dermatologista, veio na pele do vet, porque casou com a ideia de estar realmente na pele, no dia a dia, e casou com a dermatologia. E aí eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, já vamos fazer aqui a nossa logomarca? Na mesma reunião, nós criamos o conceito, juntamos a missão, o nosso propósito, fizemos a logomarca, fizemos a definição de cores. Como eu já tinha alguns temas em mente, eu mostrei para elas as ideias de temas que eu tinha, então a gente montou um grupo. Então aqui nós vamos falar nesse podcast sobre dividimos em cinco temas, sessões que são super importantes para vocês. Então, juntas, nós montamos um propósito para o VetCast 360, que é empoderar profissões da medicina veterinária para que vocês possam enfrentar os desafios emocionais, técnicos, empresariais da profissão de vocês. Porque, sim, todo médico veterinário hoje é um empresário. Sim. Então, nós vamos mostrar que vocês não estão sozinhos e que, principalmente, vocês podem trabalhar com a clínica e a gestão da vida profissional de vocês e a vida pessoal. Então, juntando tudo isso, nós acabamos unindo as nossas ideias, as nossas missões, né? E nós vamos falar muito hoje sobre as dificuldades do dia a dia, a visão do futuro. Vamos falar sobre o acolhimento da profissão, na verdade, a falta dele, né? A falta de acolhimento. Exato. Que a profissão tem, não só dos médicos veterinários, mas do próprio empresário da medicina veterinária, que hoje existe, na verdade, só um, mas são raros os cursos para empresários na gestão veterinária. Vamos falar também sobre as dificuldades dos auxiliares, né, de medicina veterinária, tanto das dificuldades do dia a dia, como também do relacionamento deles com os médicos, com os donos. Vamos falar das supervisoras, das coordenadoras de clínicas que ficam ali entre os colaboradores, entre os empresários, entre os médicos, ficam tentando gerenciar ali a crise com o cliente. Entre os tutores. Entre os tutores, exatamente. Então, a gente vai começar a trabalhar muito esses temas e não só falar de tema, nós vamos dar aqui, gente, dicas, estratégias, né? Até ferramentas para que vocês possam trabalhar o lado pessoal e profissional de vocês. Não é isso, Melina? É isso, sim. E aí, agora eu vou começar fazendo uma pergunta, né? Porque, assim, em relação ao encanto da medicina veterinária, que se perde no meio do caminho, depois que os médicos veterinários saem da
da faculdade, eu queria entender o porquê, né? Que a senhora falasse, doutora, um pouquinho, sobre como que esse encanto, né, se perde na trajetória de vocês por conta dessas dificuldades que vocês vão passando. Melina, eu não vou te dizer que se perde o encanto. Eu acho que pelo menos eu, e muitos que eu conheço, quando entra na medicina veterinária, entra porque ama, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu estudei 3 anos de medicina humana. Eu tranquei e comecei a estudar medicina veterinária. Fui taxada? Demais. Tu é louca? Tu vai morrer de fome. Como é que tu deixa uma profissão que ganha dinheiro em torno do mundo e tu vai estudar veterinária? A palavra que você usou no começo do podcast até agora foi missão. Eu acredito que Deus coloca na vida da gente as coisas, né? Não é por acaso, né, que muitas pessoas, e principalmente eu, sou veterinária. Não se perde o encanto. A gente começa a se sentir abalado. Por quê? Porque vem um abalo emocional de tanto tempo trabalhando, né? Eu estou falando de clínica. Perde o encanto, talvez, porque você, além de ser um bom profissional, você tem que estudar mais para poder, todos os dias, você lidar com dificuldades. Na medicina humana só se estuda um corpo, né? Exatamente. E na veterinária são vários. Exatamente. E mesmo assim, eu vou até comentar uma coisa que eu peço até desculpa aos ouvintes, mas a gente ainda é taxado, inclusive, pelo fato assim, é diminuído. Diminuem a gente, né? Eu conheço, inclusive, médicos, mas tu é veterinária. Sim. Estudei o mesmo tanto que você, talvez até mais. Mas eu acho que mais. Certo? Com respeito a todas as profissões, respeitem a nossa também. Isso mesmo. Entendeu? E outra coisa, cada veterinário se respeite. Ai, vamos falar sobre isso. Tá dando mais spoiler aí, viu? Vamos falar sobre essa questão da ética entre os profissionais. Exatamente. Das diferentes formas, né, de que se pode exercer o estudo da medicina veterinária e principalmente sobre a romantização, na verdade, da profissão que começa com o próprio médico. Exatamente. Aí eu vou dar uma agulhadinha em vocês. E ainda tem gente que diz assim, que olha nos grupos aí e diz, fulano de tal vai por tanto. Peraí que eu vou por detrás dele, dou tanto que é para poder eu ir. Uau! Uau! Aqui se fala a verdade. Muita coisa. Aqui só se fala a verdade. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Quando nós estávamos falando sobre essa ideia, inclusive sobre o desencanto. O desencanto, a gente faz isso com gosto no final do primeiro episódio. As questões emocionais que envolvem, né, Mel, como a doutora até falou. Não é que o encanto em si se perca, mas a questão emocional de quando você entra com aquele amor pelos animais, eu quero cuidar do bichinho, eu amo. Aí você entra na faculdade e começa a ver muita coisa, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa durante o período de faculdade, ela já desiste. Eu encontrei pessoas assim no meu período de trabalho. Eu encontrei também. Que já desiste, já sabe, olha, não dá pra mim, eu não consigo lidar com um animal em óbito ou já morto, não consigo. Não consigo ver sangue, não consigo lidar com o sangue. Então, já encontrei pessoas assim. Uhum. E que bom que ainda desiste no começo, né? Mas, assim, a frustração também é muito grande. Porque quando a pessoa se forma, estuda todo aquele tempo, faz o ESO. E aí, quando vai para a clínica, ainda se frustra mais ainda porque tem o tutor. Mas, Tice, chegando nesse ponto aí, o importante, sabe o que é? Que agora, inclusive, você que não gosta de clínica, não gosta de atuar em hospitais e tal, você pode ir para a área comercial. E vamos falar muito sobre isso, porque é uma área que spoiler. eu amo. Inclusive, vamos trazer aqui uma médica, que eu até já combinei com ela, que passou por uma situação desagradável
colegas, inclusive de faculdade, que não queriam atendê-la, né? Dava aquele chá de cadeira na representação comercial. Mas eu já passei por isso. Né? E assim, eu acho que são pessoas que estão à frente de quem está na clínica. Porque elas estudam, elas participam de curso, elas conhecem a tecnologia do medicamento, o que envolve, o que tem de mais moderno de tratamento. E a maioria dos médicos que estão lá na clínica dão chá de cadeira, não atendem, não querem conhecer, não querem se atualizar. Realmente, gente, não querer. Porque o pessoal que trabalha com a área comercial está 100% atualizado com o que tem de mais moderno na medicina veterinária. A gente vai falar sobre isso também. E aí eu acho muito interessante que a gente tem muitos temas para falar sobre isso, viu? Com certeza. E vamos lá, gente, depois de todas as nossas reuniões, as nossas pautas, né, eu queria que vocês dissessem um pouco, falassem um pouco sobre quais experiências mais inspiraram, né, os nossos temas do VetCast 360. Eita! Que é para realmente dar aquele spoiler dos próximos episódios. Olha, nos 11 anos que eu fiquei full time dentro de clínicas veterinárias, eu perdi a conta de quantos médicos eu conheci, né? Mas eu vi muita coisa e eu sempre fiquei muito preocupada. E foi daí que surgiu a minha paixão por esses profissionais. Muita gente, eu tenho até muitos amigos administradores que dizem, eu não entendo por que tu tem essa missão, que tu tem esse propósito. Mas, assim, são profissionais que realmente não têm acolhimento no mercado. E são desassistidos. Totalmente desassistidos em todos os sentidos. É pessoal. Eu tenho minha rede de apoio, eu tenho minha mãe, meu irmão. Mas é diferente, tá? Então, assim, eu vi profissionais, médicos, quererem desistir da sua profissão por não saberem lidar com a crise do tutor. Às vezes até por estar em crise, com o seu empregador, né, com o dono da clínica, do hospital veterinário. Eu vi médicos, bons cirurgiões, desistirem de fazer cirurgia, quererem ficar só em clínica. Inclusive, vou tentar trazer uma querida aqui que a gente passou por essa situação. Desistiu de fazer cirurgia porque não conseguiu lidar com a pressão, tanto de informar o óbito para o tutor, como da reação do tutor a receber o óbito. Mas era só uma castração. Mas só uma castração pode acontecer muita coisa, né? Então, assim, isso pode acontecer. E ela, infelizmente, hoje é uma clínica maravilhosa, está fazendo especialização, mas desistiu da cirurgia. Também vi médicos terem um sentimento de perda em relação ao pet, não aguentar tá lá perdendo o animal, nem na clínica, tá lá tentando fazer a reanimação e tal, e tenta tudo e não deu, né? Então, tem muitos médicos que desistiram mesmo da profissão por não saberem fazer isso. Tem médicos que eu vi que desistiram de até chegar a cursar outra faculdade, hoje, inclusive, já está formado com outra profissão totalmente diferente, porque desistiu completamente, já estava formado, já tinha feito isso, já estava na clínica há mais de 1 ano, tentou várias formas, a gente conversou muito, como nessas conversas que eu sempre tinha com os médicos, eu também consegui fazer com que médicos não desistissem, e foi aí que eu me apeguei. Né? Inclusive, vou tentar trazer um aqui também, que ele é muito aberto a falar sobre isso. Ele queria desistir da profissão, não estava num momento bom. Tem muitos médicos que têm depressão e não falam sobre isso. A gente vai falar sobre isso aqui, que é a saúde emocional deles. Né? Tem médicos que não conseguem fazer essa gestão, né, profissional da sua carreira. Porque, como eu falei no começo, todo médico, ele é sim um empreendedor. Ele é, sim, um empresário, mas tem que estar preparado também para isso. Então, aqui, o objetivo que eu trouxe para cá, para o VetCast 360, é justamente desmistificar tudo isso, ter essa noção de que a gente pode ressignificar a realidade que a gente vive hoje. Né? Que os médicos veterinários estão lá no dia a dia, tanto com o tutor, como com o auxiliar, como com a recepcionista, que a gente sabe que existe, sim, atrito em todas essas sessões. Então, a gente quer aqui ensinar e dar ferramentas práticas para que possa ter o gerenciamento de crise, seja crise profissional, seja uma crise emocional, que a gente quer dar essas formas para que tudo seja mais leve, para que aquele encanto, ele não chegue a se perder ou a diminuir ou a virar uma frustração. O que eu acho importante em tudo isso, aliás, tudo é importante, porém tem uma pauta aí. Tem médicos que deixam de trabalhar na veterinária porque não conseguem se comunicar com o tutor.
Porque quando a gente entra na faculdade, uma das primeiras coisas que a gente entende é que a gente vai lidar com o animal. Mas naquele momento, o furor, né, tudo da profissão, que você vai trabalhar com o que você ama, vai ver os animais, tocar, fazer tudo, você não tem ideia o quanto você vai, em primeiro lugar, falar com o tutor. É verdade. E é uma pauta importantíssima, porque tem tutor que não quer falar, tem tutor que não fala a verdade, que tem tutor que omite. Eu conheci vários tutores que eu chamava de gugômetro. Meu Deus. Mas por que gugômetro? Porque ele entende tudo que ele aprendeu no Google. Hoje deve ser ele aprendeu no GPT. No gratuito e perguntando de qualquer jeito. Não, eu atendi esses sem saber dias, usar. Esses dias um cliente, e terminando a consulta, ele disse assim, doutora, não sei se a senhora sabe, mas eu só sei que a senhora está falando tudo certo, porque o ChatGPT já me tinha me falado. Ô, Jesus. Eu não sei, eu te juro que Gente, vamos falar muito sobre isso, viu? O uso da tecnologia para o bem, para o mal e o uso correto. Para vocês não passarem por esse perrengue. Até esses dias saiu no jornal um médico, acho que foi no Maranhão, que foi... que gravaram ele na consulta, fazendo toda a consulta pelo GPT. Sério? Saiu no jornal essa semana. Eu não vi. Vamos falar muito sobre isso. Vou até botar o link depois para vocês sobre essa reportagem. Mas também, como eu falei para vocês, aqui nós vamos dar ferramentas. Então, vou sim dar um curso para médicos veterinários usarem da forma correta a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, gente, ela não substitui a nossa inteligência. Ó, o spoiler do todo mundo aqui se prendendo. Vamos falar sobre isso mesmo. É isso aí. Muita coisa, muita experiência aqui pra gente trazer para vocês. E me diz uma coisa, minha gente. Ainda tem muitos tabus nessa profissão? Dá um spoiler aí, doutora. Tabu. Sobre um tabu da profissão. Um tabu. Por exemplo, as pessoas chegam e dizem, não sei se você está de acordo comigo, que você está, entre aspas, mais cravada aí, né? A questão do domiciliar. 40% da minha vivência... não, 40% não, mas 70% da minha vivência hoje é o domiciliar. Né? Não está mais porque eu ainda atendo em clínica. Né? Só o domiciliar daí uns 3 episódios. Exato. Mas... eu até estava escutando esses dias uma colega, não vou poder citar o nome dela, porém, ela estava comentando que ia, talvez quando ela escutar o podcast, ela vai se tocar que é ela. Que é ela. Que alguns colegas dizem, nossa, você vai atender domiciliar de moto ou Uber? Nossa, a gente estava falando sobre isso no carro. E o seu cabelo? E o capacete? Né? Gente, eu ia de moto a todos os meus atendimentos domiciliares. A moto era minha, né? E, assim, é perigoso? É. Muito. Você vai de um lugar para outro e a agenda, algumas vezes é grande. Digamos, no turno da tarde você atende 3, no turno da manhã você atende 2. Então, você sai de um lugar, no mínimo a consulta é 1 hora, e você indo de moto ajuda a minimizar isso, beleza. É mais perigoso? É. Mas isso não quer dizer que o que aconteceu, digamos, o spoiler, comigo vai acontecer com outras pessoas, né? Mas também sem contar que dentro da clínica de 4 paredes no consultório, o médico ele também não tá seguro. Exatamente. Porque eu já presenciei, mais spoiler um pouquinho, tá? Tutor brigando de murro, tapa, partiu pra briga com o médico. Já aconteceu. Então, não tá também. seguro. Né? Então, assim... ai, meu Deus. É um tabu. É um Mas tabu. diz aí outro tabu. Porque outro tabu? Realmente, atendimento a domicílio, nós vamos falar Tem um sobre outro tabu. isso demais. Eu atendi um cliente, onde o cliente, eu acredito que ele, o tutor, estava com algum problema psicológico. Não consegui captar o que era realmente, mas notoriamente ele não estava bem.
E eu acredito que não era nem a situação do bebezinho que estava em cima da mesa. Era ele mesmo, né? E ele, no momento que eu estava por coletar o exame de sangue, que você precisa de calma, né? Porque até esse momento, você tem que puxar na seringa, tirar o sangue, colocar no tubinho, e tudo isso tem que ser calmo, porque senão a amostra não Invalida. Né? Sabe o que foi que ele fez? Puxou a seringa da minha mão, jogou a seringa no chão, disse que eu estava demorando muito, e ainda tacou dois tapas no rosto do bebê, e puxou e saiu com o cachorro. Uau! Nossa Senhora! E esse não foi a primeira vez. E aí a gente, que é uns animais, dá vontade de pegar o ser humano. O pior é que eu não consegui sair correndo atrás dele, né? E ficou registrado e tal, mas... Infelizmente, eu estava num bairro que também não era muito... não ajudava muito. E então eu me senti ali com aquele nozinho. Imagino. Né? Doutora, existe um tabu que eu ouvi muito falar, principalmente quando é atendimento em clínica. O médico veterinário, ele nunca recebe um processo. Eu acho que é tabu. Eu tenho certeza, porque eu perdi as contas também. Na verdade, eu parei de contar quando chegou num determinado número, porque muito processo. E o pior de tudo não é nem que receba processo. É que, às vezes, a clínica onde tu trabalha tem um tipo de conduta aonde você tem que seguir à risca a situação da clínica. E, às vezes, isso daí não condiz com o certo. Por isso que aqui, inclusive, vamos falar muito sobre procedimentos corretos, né, que no caso é a minha especialidade, que eu tenho um método protetivo organizacional para justamente a gente falar muito sobre isso, tá? E quando a gente escuta que o médico veterinário ganha muito dinheiro em cima dos outros, em cima dos tutores, em cima dos atendimentos. Tu quer que eu responda? Não, só no episódio específico. Certo, no episódio certo. Mas são muitos tabus, né, que a gente vai falar aqui. Inclusive, a Melina até falou, né, sobre a questão do assédio. Então, assim, é o assédio moral, o assédio sexual. Sim. Porque a maioria das médicas, pelo menos na nossa região aqui, a maioria dos médicos de medicina veterinária são mulheres, né, e dão plantões noturnos, às vezes, a maioria das vezes também com o sexo oposto. Nós vamos falar sobre isso, a gente vai quebrar esse tabu, porque a gente precisa falar sobre isso, aproveitando que nós estamos, né, no mês que reverencia e fala muito sobre a violência à mulher. Então, a gente precisa trazer assuntos também como esse. Doutora, ainda é um tabu telemedicina na nossa região? Tá deixando de ser. Graças a Deus. Que bom. Tá deixando de ser. Porém, eu acho assim, que ainda existe desinformação. Muita. Por conta dos profissionais que atuam, né? Porque abrange a todas as profissões, quase todas. Realmente, para fazer, tem que ter critério. Não pode ser a primeira consulta, né? Mas isso também fica como spoiler. Tu já tá... Né? Deixa pro episódio de telemedicina. Eu já ia mas perguntar, realmente é uma excelente opção. É um salva-vidas. Até para mim, como tutora, eu acho que é uma emergência assim, mais viável também. Bacana. A gente vai falar muito sobre isso. Inclusive sobre as formas corretas, juridicamente correto. Formas de se proteger para quem usa, né? Sim. Proteger judicialmente, manter a comunicação clara com o tutor, com o uso da telemedicina veterinária. Bacana. Gente, tem muito spoiler aí. Tem muita coisa. Começou a dizer tanta coisa. Tem muita coisa que a gente vai tratar, que a gente vai conversar, que vai vir os convidados, que vai vir mais pessoas. Então, assim, vai ser bem, bem, bem legal. Isso mesmo. Então, assim, só para reforçar, né, a importância do que a gente está fazendo aqui hoje, é trazer esse momento para falar sobre a realidade do que acontece na pele do médico veterinário, dos profissionais que envolvem a medicina veterinária
das emoções, dos sentimentos, né? As experiências, como a gente pode viver. E eu acredito que a gente aprende as coisas de duas formas. Uma é pelo amor e a outra é pela dor. Então, assim, aprender na dor causa o que a gente falou, a frustração, a desistência, e acaba que nós que temos animais perdemos ótimos profissionais por motivos, às vezes, que poderiam ter sido evitados ou melhores gerenciados. Então, é importante você, médico veterinário, ficar aqui com a gente, acompanhar cada passo. Inclusive, nós vamos colocar aqui para vocês o link, para vocês mandarem as perguntas de vocês, os temas de vocês e, por favor, mandem também as experiências de vocês, mesmo que seja no anonimato, a gente mantém aqui tudo claro, mas traga a experiência, uma situação que aconteceu com você ou com um colega, para que a gente possa discutir. Vai ter muito espaço aqui para a gente abrir para isso. E o acolhimento. Sintam-se acolhidos, né? Aqui com a doutora Luciana, que está aí já há muitos anos no mercado, também já passou muita coisa. O nosso papo é justo e sincero. Ai, Deus. Com certeza. E os nossos assuntos são muito atualizados. Super, super modernos. Muito mesmo do dia a dia que a gente vive. Eu como gestora. Mesmo, né? A senhora como médica veterinária a gente vai ter que brigar agora. Já passando, né? Tudo isso, já passou muita coisa na pele. Na pele do VET. A Tice também, com toda a experiência e toda a carga que ela tem, né? Então, vai ser algo muito, muito, muito que vai somar muito na vida dos novos veterinários, dos que já estão na profissão, né? Vai ser muito, muito bom. Vai ser muito bacana a gente poder dar esse suporte para essa profissão que é linda, é maravilhosa, é uma profissão que é para continuar em ascensão, né? É uma profissão que, junto com a inteligência artificial, tem tudo para agregar muito com a tecnologia, para agregar nos medicamentos, nos tratamentos, na evolução de vacinas. Agora, muito se fala também sobre o tratamento dos idosos, dos cães idosos, que a gente... Quem é tutor, né? Quem tem o animalzinho lá, a gente queria que vivesse para sempre. Eu ainda nem me imagino, apesar de que já tive algumas perdas, a gente vai falar sobre isso, sobre esse sentimento, mas a gente queria mesmo que vivesse por toda a vida, né? Hoje eu tenho seres mais sinceros do mundo. Hoje eu tenho, por exemplo, até esses dias eu estava falando, olha, eu já perdi alguns animais, né? Ao longo da vida, porque a gente cria, na minha casa a gente cria animal desde criança, mas a Amora, eu não quero imaginar. Todo mundo que conhece a Amora adora a Amora. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. Né? A Amora, eu não me imagino perdendo a Amora. Depois a gente vai colocar aqui a foto dos nossos bebês. Então, assim, a gente vai falar sobre isso, porque o médico veterinário, ele sofre um luto. Sim, né? Sim. Inclusive, a gente está falando, vai ver sempre nas redes sociais agora falando muito sobre isso, sobre o luto na medicina veterinária, porque quando um médico, ele sai abruptamente de uma clínica, que hoje médico ele não é demitido, ele praticamente é colocado para fora. A gente tem, outra coisa que a gente vai falar de tabu aqui, viu? Então, assim, é uma ruptura muito grande para o médico deixar a clínica, deixar o auxiliar que ele gosta, o ambiente de trabalho e poxa, para onde é que eu vou agora? Então, a gente vai falar sobre isso, como lidar com isso. Vamos juntos tentar mudar o nosso mercado para que isso aconteça de uma forma mais leve, né? E deixe, sim, de ser um luto. Vamos falar como lidar também com a perca não só do ambiente, mas às vezes a perca do animal que você está ali, como lidar com o tutor, como dar essa notícia de uma forma mais leve para o tutor, né? Inclusive, muitos donos de clínicas hoje não fazem nenhum trabalho pós-óbito do animal, e quando o cliente ele perde um bichinho, ele normalmente não quer nem passar na frente da clínica, do hospital. Deveria, dentro da clínica, haver, inclusive, um acolhimento psicológico para essa situação. Deveria. Inclusive, eu até vi recentemente que inaugurou uma clínica aqui, que eu falava muito sobre isso, que era ter o espaço, né, da despedida. E agora tem uma clínica que tem isso. Eu já falava isso há muito tempo, mas é super bacana, porque os tutores, eles precisam disso. Mas isso tudo envolve acolhimento. E nós vamos falar sobre isso, né? Então, vamos falar sobre financeiro, já que o médico veterinário, ele é um empresário, é um empreendedor. A gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre
discutir sobre como gerir o dinheiro que vocês recebem, porque, por exemplo, o médico hoje, na nossa realidade, se ele não trabalhar, ele não ganha. Inclusive, vamos trazer esse assunto que a doutora Luciana passou por isso, e a gente vai falar sobre isso, trocar experiências, mas junto com o problema, sempre vamos te dar a solução. Seja uma ferramenta, seja uma dica, seja um curso que você vai fazer, ou um livro que você vai ler, ou alguma coisa, ou um bate-papo, vai me chamar para um café. Quem me conhece sabe que eu adoro café e chá, é comigo mesmo, e a gente conversa e troca uma ideia. Então, fica por aqui, que vai ter muita novidade para vocês. Doutora, muito obrigada. Melina, muito obrigada. É um prazer estar realizando esse sonho, estar aqui com vocês. Eu acho que por hoje a gente fica por aqui, né? É sim. Na pele do VET.